Eu espero que a gente possa contribuir um pouco mais com todos vocês sobre um tema em que a ciência se debruça para provar a existência da alma. Analisando esta questão, tendo como referência o estudo dos sonhos, podemos afirmar que os sonhos são um mistério para a ciência. Se eles são este mistério, é porque ela, ciência, se obstinou em fechar os olhos para a causa espiritual. E não é por mera casualidade que os espíritos deram destaque a este tema na apresentação do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver ali 54 questões, 54 perguntas formuladas por Kardec para o nosso aprendizado evolutivo. Nesta palestra, nós vamos buscar entender por que temos facilidade de relatar alguns sonhos e por que temos dificuldade de relatar outros mais, que se apresentam muitas vezes incoerentes, fantásticos e sem uma realidade aparente. Ao aprofundarmos o estudo do sono e dos sonhos, entenderemos não só um pouco mais sobre os sonhos, mas veremos que a vida espiritual é um eterno aprendizado, independente de estarmos encarnados momentaneamente. Nessa exposição que faremos sobre o tema sono e sonhos, pretendemos ser didáticos e buscar trazer conceitos a respeito de fenômenos que são relacionados aos sonhos, buscando desmistificar entendimentos errôneos, crendices, originados muitas vezes na cultura popular, né? E aí eu lembro muito bem o jogo do bicho, né? Então, o que é? Vamos ver se eu consigo. Não. Ele está aqui. Vamos lá. Então, o que é, então, o sono? O sono é o repouso corpóreo que se dá pelo adormecimento dos sentidos físicos, da audição, da visão, do tato, do olfato, do paladar, e que se dá a partir do afastamento, do apartamento da alma do corpo físico. E o que será, então, o sonho? O sonho, na conceituação materialista, ocorre durante este adormecimento do corpo físico. É uma excitação de origem orgânica transmitida ao cérebro. Esta excitação orgânica provoca no cérebro lembranças, o despertar de imagens, correspondendo àquela excitação orgânica. Por isso, nos sonhos, aparecem por vezes imagens de fatos que nos tocaram mais profundamente naquele dia ou durante aquela semana. Este sonho, na visão materialista, é reflexo, portanto, dos fatos ocorridos na matéria. E isto realmente é um fato verdadeiro, científico. Mas não é só isto para nós espíritas. Ainda temos de olhar a concepção espírita também do sonho. Nesta concepção espírita, de forma bem simplista, o sonho tem a ver com a percepção do plano espiritual. É a tradução de como o nosso espírito, a nossa alma,
fora do corpo, percebe os diversos ambientes em que ele se encontra. Veremos um pouco mais sobre essa visão espírita um pouco mais adiante. As atividades noturnas. Vamos falar agora sobre as atividades noturnas da alma. A doutrina espírita nos informa que, durante o sono, o espírito se despreende do corpo. Assim, o período do adormecimento se torna um grande período no qual o espírito está livre para agir. Ele não dorme. Noutro plano de existência, no mundo espiritual. No entanto, neste noutro plano de existência, os graus de despreendimento da matéria e os graus de lucidez do espírito variam, são diferentes. Isto se dá porque nem todos os espíritos se afastam do corpo físico quando este se encontra em descanso. Não é isso? É o que a gente vê, por exemplo, naquela situação ali, presos no corpo. Muitos espíritos permanecem no ambiente doméstico, pois têm medo de adentrar ambientes estranhos para eles. Outros espíritos movimentam-se na pátria espiritual, mas suas atividades e, como eu disse, a sua compreensão do meio no qual eles se encontram dependem do nível de elevação espiritual que eles foram acumulando nas diversas reencarnações. Assim, só os mais evoluídos vão entender e interpretar mais corretamente o que está acontecendo em sua volta e, eventualmente, até participar daquilo que ali está acontecendo. Vou dar um exemplo rapidamente, que não estava previsto. Ele recorreu agora. Numa reunião mediúnica de quinta-feira, que eu participava, as reuniões mediúnicas de quinta-feira no centro, em determinado momento eu adormeci. A gente não deve adormecer em trabalho mediúnico, mas eu adormeci. E quando eu retornei ao corpo, eu me lembrei do que estava acontecendo da forma desdobrada. Eu tinha descido a uma cova onde tinham mais ou menos uns 20 corpos, e nessa descida, cantando com diversos amigos espirituais, eu seguia atrás deles e eles à frente. E à medida que eles iam pelo caminho, as luzes iam se acendendo, até que nós encontramos essa cova com uns 20 corpos. Demos os passes e retornamos, e eu atrás. À medida que nós íamos subindo, que eu sentia que estávamos subindo, atrás de mim ia a luz apagando, mas eu não tinha medo. Me dava a impressão que eu teria medo, mas não tinha. Então, à medida que eu ia subindo, a luz ia apagando. Isto, na realidade, foi um desdobramento e uma participação direta no plano espiritual. O princípio que rege a permanência da alma fora do corpo em determinados ambientes é o da afinidade moral, que se expressa por meio da afinidade vibratória ou pela sintonia. Estou falando uma opção de coisas iguais. Aliás, os iguais se atraem. E também existe aquela máxima: dize-me com quem andas, que eu dir-te-ei quem és. Tomemos mais um exemplo. A rádio AM e FM. Agora não tem mais AM, parece, mas AM e FM. O espírito sintonizará estações espirituais, regiões espirituais, nas quais se sentirá bem. E se sentir bem não quer dizer que
zonas boas, pode ser zona ruim. Ele é ruim, vai se sentir bem em zona ruim. Então, o espírito sintonizará estações espirituais nas quais se sentirá bem e irá ao encontro de companhias que se harmonizem com seus desejos e com as suas intenções. Ou seja, ele será atraído em razão dos impulsos predominantes no seu espírito. Por exemplo, o prazer pelo álcool. Ele vai ser atraído para campos vibratórios nessa faixa. Vai estar bebendo álcool junto com espíritos encarnados. O prazer pelo sexo. O prazer pela fraternidade, pelo auxílio. Assim, durante o sono, o espírito, o nosso espírito, encontrará lições que vão ao encontro das suas intenções, das intenções que ele objetiva, que ele busca no cotidiano material. Por isso a importância de nosso cotidiano material, nós estarmos sempre alertas, sempre cuidadosos com os nossos pensamentos. Evidentemente, num plano espiritual inferior, ele irá curtir suas fantasias com prazeres mundanos, sexo, luxúria, orgias, ou poderá sofrer suas consequências danosas, tornando-se um sonho agonizante ao ficar prisioneiro de espíritos inferiores. Portanto, no plano espiritual, durante o sono, o espírito participa do intercâmbio de emoções, do aprendizado de doutrinas. Do aprendizado de doutrinas, de parcerias para trabalhos, porque ele está entre espíritos semelhantes. Ele subirá mais no campo astral ou descerá mais conforme queira ou conforme lhe permite o estado evolutivo. Muitas vezes ele quer, mas o estado evolutivo não permite. E aqui eu lembro um livro que eu gostaria que quem pudesse encontrar e a biblioteca fosse atrás para nós, é o livro Nicodemos. Um dos capítulos do livro Nicodemos foi aquele cidadão que se encontrou em determinado momento com Jesus. Ele, nas diversos encarnes dele, ele conta uma passagem que ele foi levado para diversas esferas superiores e, ao mesmo tempo, levado para diversas esferas inferiores. Seria interessante, muito interessante, que todos lessem esse livro. Então, será o seu estágio evolutivo que levará o lúdico a contatos eróticos de todos os tipos, o avarento a realizar negócios rendosos, utilizando-se de sua astúcia, dos engodos, a esposa ou o marido queixoso a encontrar conselhos contra o seu consorte, inimigos em lutas a manter rivalidades, amigos a reforçar as amizades, aprendizes a participar de cursos, de experiências construtivas, de cooperadores a trabalhar nos campos prediletos de auxílio, e aí por aí afora. Visando mostrar um pouco mais para vocês o que é que se trata desse campo astral, eu encontrei há muitos anos atrás e guardo sempre comigo a seguinte imagem. Aqui nós temos os diversos, aqui a crosta terrestre e aqui os diversos planos, espirituais. Aqui é mais ou menos o plano celestial ou crístico, não chega a ser crístico, porque ele é do nosso sistema solar, Mas aqui, aquela turma aqui vai estar aqui o nosso Chico Xavier, enfim, outros, Emmanuel,
Emmanuel, né? Enfim, outros espíritos de escola, né? Mas vejam, nós vamos estar aqui, ó. E aqui é muito cuidado, né? Porque aqui é o joio e o trigo, é muito difícil separar, né? Então a prece é fundamental para a gente transitar aqui e fugir dessa parte da crosta terrestre, né? Que para os católicos é o limbo, né? O limbo para os católicos, né? Então, para a doutrina espírita, o sonho é a recordação de uma parte. O sonho é a recordação de uma parte da atividade que o espírito desempenhou durante a libertação das suas vestes carnais, pelo sonho. O sonho, ao invés de tolice, revela, olha só, revela o que somos na realidade profunda do eu espiritual. Então, cuidado quando a gente sair por aí contando os nossos sonhos, né? Mostra o nosso perfil, mostra a nossa essência. Mas há contraditas a este entendimento e devemos conhecê-las. Afinal, o Espiritismo também é ciência. Nós devemos ler tudo e separar, volto a dizer, o joio do trigo. Assim, por exemplo, temos uma corrente de pensamento chamada fisiologista. Para eles, o sonho não revela o que somos. Para eles, o sonho é uma experiência alucinatória. E a despeito desta e de outras correntes de pensamento, o que interessa para nós que vamos estudar o sonho, que estamos estudando o sonho, e aí sobre a visão espírita, o que interessa é o seguinte, que todos os cientistas, materialista, fisiologista, espiritualista, enfim, todos os cientistas afirmam que todos sonham repetidamente todas as noites. Ó, isso todo mundo reconhece. 2, que todos os cientistas admitem que muitos não se recordam e dizem não terem sonhado. Que quase sempre o sonho começa 1 hora antes de iniciar o sono. Também isso todo mundo concorda. Que poderá haver 3 a 5 períodos de sonho, com 20 a 30 minutos cada, com intervalo de 90 minutos, e nesse momento o sono é profundo. Então vejam que, independente da escola, da corrente, isto são verdades absolutas. Como foi dito, há diversas maneiras de se interpretar os sonhos, e citaremos apenas 3. Existe a maneira freudiana, eu sempre chamo de Freud, mas é Freud, a gente fala Freud, né? A adleriana, de Alfred Adler, e a espírita. Existem várias outras, eu selecionei essas 3, porque são mais claras para o nosso exemplo. A interpretação de Freud, ela encara o sonho como apontado para o passado. O sonho, para Freud, é uma satisfação fantasiosa e trata-se de um impulso recalcado que provém de instintos primitivos, os quais acompanham a humanidade, acompanham, portanto, todos nós. Para Freud, o sonho satisfaz, de algum modo, os desejos e as intenções não expressas que estão no íntimo de cada um de nós, aqueles desejos inconfessáveis. Para Freud, o sonho, ao envolver estas intenções não expressas, nos impede,
de trazer este impulso recalcado, estes desejos inconfessáveis para o nosso cotidiano. Então, sonhamos e evitamos de trazê-los para o nosso dia a dia. A interpretação adleriana considera o sonho como voltado para o futuro. Encara o sonho como uma tentativa de manter ou reforçar o estilo de vida almejado pelas pessoas. O sonho surge como se provocado pelas contradições entre o estilo de vida, o esportista, o clássico, o romântico, o criativo, né? E a realidade experimentada por cada pessoa, por cada um, né? O fracasso, a dificuldade, a limitação de acessar esse estilo de vida que nós queremos. Então, neste conflito é que se dá o sonho. O sonho ajuda, assim, para Adler, a solucionar problemas ligados a este conflito. A pessoa extravasa no sonho esta sua vontade de ter estilo de vida assim, assim, assado, e que ele não consegue ainda alcançar. Agora, a interpretação espírita. Para o espiritismo, o sonho também satisfaz impulsos recalcados, Freud, e também é uma expressão do estilo de vida, Adler. Ou seja, tanto se volta para o passado quanto para o futuro. Para o espiritismo, o sonho não se passa apenas no plano mental, portanto, no plano material, mas também é uma experiência genuína do espírito no plano espiritual. Então, há algo além da matéria que ele também experimenta e que não tem nada a ver com a matéria. O sonho é, para o espírita, uma experiência real, uma situação concreta, a despeito do plano espiritual não ser concreto. Recordações. E o que se pode dizer sobre recordações, sobre lembranças e sobre a nitidez dos sonhos? Primeiro, por evidente, é a nitidez dos sonhos que nos permite melhor recordar os momentos vivenciados no campo astral. Contudo, nem sempre os sonhos são nítidos e coerentes. Já dissemos isso. E isto ocorre porque há uma série de fatores que interferem nos sonhos, tornando-os obscuros e algumas vezes incoerentes. E o termo científico aí que se diz para isso é onirismo, quando vocês quiserem pesquisar. Dentre estes fatores, nós vamos citar cinco fatores que levam a esta obscuridade ou esta incoerência dos sonhos. O primeiro fator é o momento do retorno. No momento do espírito retornar ao corpo, ocorre uma série de perturbações, né? Magnéticas, enfim, de consciência, que ocasionam vários graus de esquecimento. O segundo fator, a intromissão do cotidiano. No momento do retorno, também pode haver a intromissão de elementos, de imagens da nossa vida cotidiana, ou seja, a influência de dificuldades, de preocupações que experimentamos naquele nosso momento da vida. Então, nós tivemos lá um desdobramento, uma determinada situação que vivenciamos. Quando nós retornamos, nós misturamos com algumas coisas semelhantes acontecidas no campo físico. Terceiro fator que dificulta, obscurece
o sonho, interpretação do sonho, a dificuldade do entendimento. Isto é, ainda no campo astral, o espírito apresenta dificuldade de entender o que se passa com ele ali. E a experiência que ele está vivenciando pode não ser compreensível para ele. Ele não está entendendo bolufas do que está se passando ali. Eu, por exemplo, vivenciei num sonho desses, de repente eu estava num campo trigal, com alguns seres mais iluminados à frente, nos aguardando naquele campo, e de vez em quando pipocava dentro do campo pessoas que eram encaminhadas para aqueles seres, pipocavam. O que eu entendi de pipocar? De repente parecia assim, puf, puf, puf. Quer dizer, eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, né? Então, isso também pode acontecer com vocês em outras matizes, né? Normalmente isto ocorre se ele se encontra muito preso às coisas da matéria e não possui suficientemente esclarecimento espiritual. Não necessariamente evolução, mas apenas o esclarecimento, né? Tanto que a gente brinca, qual é a diferença quando se morre? Qual é a diferença do católico para o espírita? Qual é a diferença? Alguém sabe? É porque o espírita sabe o que vai acontecer com ele, o católico não. Podemos até não entender, mas nós sabemos, né? Então, o quarto fator de perturbações de interpretação dos nossos sonhos são as perturbações. As perturbações relacionadas às nossas vidas passadas podem emergir do inconsciente e encaixar-se no sonho, de uma situação cotidiana do presente. Ela pode se encaixar numa situação cotidiana do presente, fazendo isso de uma forma confusa. Por exemplo, nós passeamos de barco durante o dia, sonhamos com aquele passeio e de repente nos vimos afogados. Estamos nos afogando, lá, nos afogando. Mas como? No passeio ninguém se afogou, mas estamos ali nos afogando. Então é a mistura dessas situações, do passado e com a vivência do presente. São as perturbações. E o quinto fator é o simbolismo, né? O simbolismo é muito usado pelos mentores espirituais para nos darem sugestões, para nos darem advertências, sem que isto viole o nosso livre-arbítrio. Porque alguém diz, não, mas como nós temos livre-arbítrio, como é que os caras vão soprar coisa para nós? É soprar, não é dizer. Assim, por exemplo, ao nos mostrarem uma montanha árida, pedregosa, sobre cuja encosta nós vamos subir penosamente, com dificuldade, o que é que eles estão apontando simbolicamente para nós? Que vai nos avizinhar dificuldades. E quem aqui não se lembra das profecias bíblicas? Por exemplo, do sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. São o simbolismo, né? Muito bem, vamos tratar agora das recordações e o espiritismo. Kardec é que vai explicar de uma forma didática o assunto, ao apresentar uma experiência de um sonâmbulo na Revista Espírita de 1865, volume 7. Ao questionar o espírito comunicante, Kardec verifica que os sonhos podem ser classificados em categorias quanto à recordação, ou seja, aqueles provocados pelo cotidiano da matéria, portanto, materialista, os mistos, aqueles que misturam as duas coisas, e os puramente espirituais. Foi mais ou menos o que nós falamos até agora. De diversas formas nós falamos isso. Muito bem. Os provocados pela matéria, isto é,
a ação dos sentidos físicos influencia uma experiência no plano espiritual e a pessoa geralmente lembra claramente da ocorrência e conserva esta impressão de forma durável. Aqui temos a tese puramente materialista. É os sonhos que habitualmente nós nos recordamos, recordamos e tudo mais. Os sonhos mistos, eu inverti a ordem porque o outro é maior, nós temos que falar mais sobre os puramentos espirituais. Os mistos, quando ocorre a participação conjunta de experiências do corpo físico com as vivências do plano espiritual. Nesses sonhos, a pessoa se recorda das experiências ao despertar para se esquecer instantaneamente, a menos que tenha uma particularidade naquele sonho e que aí ela consegue resgatar. Eu acho que alguns de vocês já devem ter sonhado. Você, meu Deus, o que é que eu sonhei? E fica batendo, era uma coisa importante, era interessante. Aí um negocinho consegue pegar e voltar ao sonho. Muitas vezes a gente não consegue se lembrar. Tem no interior, sabe que sonhou, mas tem aquela dificuldade de se recompor. Muito bem. Agora, os puramente espirituais. São produto da experiência do espírito ao estar desprendido da matéria. É quando a pessoa não se recorda ou resta a ela uma vaga lembrança do que ela sonhou. Alertam os espíritos que nessas participações espirituais, o espírito encarnado, para auferir transformações e conquistas morais que vão auxiliá-lo na caminhada terrena ou que vão auxiliá-lo no seu projeto evolutivo. Isto quer dizer que, nestas participações espirituais, nós também evoluímos. Isto quer dizer que, quando dormimos, também podemos evoluir. Não é só quando estamos na matéria. Assim, importante será para todos nós dormirmos com uma vibração elevada, o que só é obtido com a prece. Origem dos sonhos. Os sonhos são de diversas origens. Existe o sonho telepático, o premonitório, o de origem na ansiosidade. No telepático, o indivíduo tem perturbações reais de acontecimentos presentes ou passados. Ele transporta a situação para o sonho. É a tese material, né? O premonitório, a pessoa prevê com antecipação fatos que vão se realizar, eminentemente espiritual. E no ansioso, a pessoa se encontra dominada pelo medo. Aqui também temos o espiritual e, por vezes, também os fatos materiais, mas normalmente os espirituais. Vamos abordar agora esses dois últimos, o premonitório e o ansioso. Premonição. O fenômeno, na realidade, se chama de pré-cognição. Premonição, pré-cognição, é muito frequentemente processado nos nossos sonhos. Temos como exemplo o sonho de Abraham Lincoln e o sonho do Marechal Victor Godard. O do Abraham Lincoln, por exemplo, ele adentrava na Casa Branca, no seu sonho, e quando ele chegava, havia uma pompa muito grande, muita gente triste, guardas na porta, fardados de uma forma bem diferente, e ele, ao entrar na condição de presidente, evidente, e ele segredou por um guarda, perguntou: o que é que está acontecendo aí? Aí o guarda disse para ele: olha, o presidente morreu
E ele, ao acordar, ele, lembrando-se do sonho, confidencia isso para um amigo que acaba registrando esse fato, esse sonho dele. Em 5 dias depois, ele estava morto, assassinado. O outro é do Marechal Victor Godard. Este não tem nada a ver com a literatura espírita. Eu encontrei quando eu tinha 8 anos, aprendi a ler na revista Seleções, de 1951, uma coleção que o meu tio Alexandre tinha e que eu gostava de folhear, aprender a ler na revista Seleções. Alguém mais de idade como eu aqui deve se lembrar dessa revistinha Seleções. Então, ali, na de 1951, no número 10, existia, contava a história desse Marechal Godard, que ele estava na Guerra da Coreia, naquela época, e ele estaria recebendo de seus amigos, de seus generais e tudo mais, uma festividade de despedida, estaria retornando para os Estados Unidos. E naquela festividade, ele percebeu 2 cadetes, enfim, conversando, rindo, meio espantados, aquele riso, não um riso, né, de feliz, mas o riso meio, aquela risada meia tosca, e ele olhando para ele, e ele assim, pô, o que é que está acontecendo aqui? E ele resolveu, na girada que ele deu pelo salão, ele resolveu encostar nos dois e o que é que está acontecendo? Eu vi vocês assim, assim, assado. Aí ele resolveram contar para ele. Um tinha contado para o outro o seu sonho. E no sonho dele, ele teria visto o Marechal entrar num avião com mais 3 pessoas. Este avião tinha sobrevoado uma determinada área, que eu não me recordo, e o gelo tinha tomado conta das asas, e o avião caíra. E aí isso ele contou para o outro, e o general, o Marechal, enfim, ficou meio, assim, como é que se diz, espantado com a situação, mas não deu muita bola, progrediu ali na festa, foi para casa, muito bem. No dia seguinte, ele estava tranquilo. Por quê? Porque ele ia sozinho, o voo era só para ele, não tinha mais ninguém. E quando ele chegou no avião, foi adentrar o avião, recebeu uma ordem de levar mais 3 pessoas. Bom, entraram as 3 pessoas. Quando ele sobrevoou determinada área, aquela determinada área, o gelo nas asas. E não teve dúvida, o voo, eles tiveram que fazer um voo, digamos, um voo de urgência, né? E foram bater numa praia cheia de pedras. Salvaram-se todos, mas foi semelhante ao que tinha sido relatado. Quer dizer, sonhos como este, guardada as proporções, têm aparecido na vida de muitos de nós para dar um aviso, né? O que se sucede inúmeras vezes é que, durante a liberdade induzida pelo sono, o espírito lembra-se de um fato programado para suceder em breve na sua vida. Ele lembra do seu plano espiritual reencarnatório, né? Do seu plano, daquilo que ele estabeleceu para si. E ao acordar, ele tem a impressão de ter sonhado com um aviso, mas ele só anteviu o que estava programado por ele mesmo. Mas, algumas vezes, no entanto, são os espíritos amigos que nos dão um aviso. Não a gente que se lembra, mas os espíritos amigos dão um aviso. Lembro do anjo Gabriel, lembro aqui do Godard, que, né, foi por via travessa, através dos cadetes, né? Muito bem. E o sonho ansioso, ou o pesadelo? Este tipo de sonho, eu acho que é o que pega quase todo mundo aqui nessa sala. Pelo menos eu tenho quase essa impressão, né? É um sonho, é uma experiência vivenciada e às vezes penosa,
né? Aqui temos situações em que o sonhador se vê acossado por inimigos ou por animais monstruosos, né? Muitos de nós, eu quero ver aqui, levante a mão. Quem correu e não saía do lugar e o negócio estava correndo atrás? Quem é que já sonhou com isso? Aí, quanta gente já sonhou correndo, não sai do lugar e um bicho atrás, né? Muitas vezes sofremos castigos e por aí vai, né? São vivências a que somos submetidos por agentes voltados ao mal ou por nossos desafetos de outra vida. Não necessariamente porque somos essencialmente maus. Tanto que nós estamos aqui nos resgatando, né? Mas nós temos os desafetos, os nossos desafetos, né? Não adianta, nós estamos no mundo de provas e expiações, não estamos nos mundos felizes, né? Então, em minhas memórias, eu queria só lembrar vocês, quando eu tinha 5, 6 anos, eu me lembro disso, 4, 5 anos, me recordo de uma experiência na infância, né? Eu voava pela cidade, eu botei aqui a lembrança minha, eu voava, via os telhados das casas, e de repente eu via um dragão atrás de mim. Aí eu voava correndo para dentro de casa, me enfiava debaixo da cama e o dragão ia tentar entrar em casa. Quando ele ia tentar entrar em casa, tinha uma rede luminosa de proteção. Quer dizer, eu com 4, 5 anos gravei isso. Depois, com 14 anos, 13, 14 anos, que eu fui entender que rede era essa. Fui entender que todas as casas têm uma proteção. Se nós a fizermos com a prece. Então, o marido bêbado até pode entrar, mas os espíritos ficam lá fora, né? Então, é importante essa lembrança. Também tem do engenheiro de Minas. O engenheiro de Minas é o seguinte, o cidadão chegou numa cidade para fazer uns croquis de uma mina. E aí, ele naquela noite, ele chegou tarde, foi dormir, e sonhou com a mina, sonhou que estava descendo, sonhou que o elevador começou a se romper e quase que derrubar, e ele via o fio se rompendo, ficar num fio de cabelo quando ele chegou lá embaixo. E aí, chegando lá embaixo, ele fez os croquis, todos os croquis, mesmo com toda a tensão que tinha, mas fez os croquis, arrumaram o elevador no sonho, ele subiu, tudo bem. No dia seguinte, ele foi à mina. Chegou na mina, ele desceu sem problema nenhum, não arrebentou fio nenhum, mas quando ele começou a fazer os croquis, eram os croquis que ele tinha feito no campo astral. Só que tinha uma diferença. Ele estava com cabelo branco, o cabelo dele era preto quando ele dormiu, quando ele acordou o cabelo dele era branco. Então ele desceu a mina já com os cabelos brancos, só por ter sofrido aquela pane, né? Outra mensagem também, a outra questão do pesadelo, que eu quero lembrar, e está também na Revista Espírita, eu acho que é na Revista Espírita, ano 2, número 8, do Allan Kardec, que fala sobre Lutero. O que é que aconteceu? Lutero sonhou que estava nos umbrais dos tabernáculos eternos, segundo consta na escrita, né? Que seriam os portais, vamos dizer assim, né? Do plano superior, né? E ali ele foi recebido por um anjo. E ao ser recebido por um anjo, ele sofregamente, ele com algum recato, com um cuidado, ele perguntou ao anjo: estão aí os protestantes? Não se encontra protestante algum aqui. Aí ele se espantou. E aí ele perguntou: sim, católicos? E partidários de Buda? E Maomé? E nada. Não havia partidários no céu. Eu estou economizando, tá? Dar-se-á, por acaso, ele perguntou, que o céu se encontra desabitado? Aí o anjo: não, tal não acontece. Diz-me então depressa, diz ele, quem são os que se salvaram? E a que igreja eles pertencem na terra?
Aí o anjo disse: a todos e nenhuma. Aí o bicho pirou, né? E aclarou o anjo. Por fim, o guardião da entrada das celestes moradas. Aqui não se cogita de dominação nem de dogmas. Os que se salvam são os que visitam as viúvas e os órfãos em aflições, guardando-se isentos da corrupção do século. Os que se salvam são os que procuram aperfeiçoar-se, corrigindo-se nos seus defeitos, nas suas desavenças, reencontrando e buscando restabelecer o amor, renascendo para uma nova relação, encurtando. Diz a história do sonho que então Lutero talhou o anjo e disse: basta, já compreendo tudo, preciso voltar para a terra agora mesmo e introduzir certa reforma na reforma. Então isso está na Revista Espírita. Concluindo, a realidade espírita informa-nos que nós fomos ou seremos responsáveis pelas vivências nos sonhos. Daí a importância da prece. Finalizando ainda, devemos guardar desta palestra pelo menos 3 coisas: que o sonho é a reminiscência de experiências vividas ou que se ainda irá de viver, quer dizer, o passado ou o futuro. Que o Espiritismo é uma doutrina atualizada, dinâmica, que acompanha o avanço da ciência no campo dos fenômenos extrafísicos. Que, em sendo o Espiritismo filosofia, religião e ciência, devemos ter permanentemente em nossa mente, em nossas atitudes, ensinos que nos legou Jesus Cristo e o seu Evangelho, os quais devem nortear nossas vidas. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Obrigado.